Esse é o programa Fator Paranormal, capítulo 26. Eu sou Kátia de Gaia. Bem, eu venho contando capítulo por capítulo algumas coisas que aconteceram comigo e eu espero que você esteja gostando. Mande suas sugestões, inclusive, ali embaixo dos vídeos. Coloque seu depoimento, quanto isso está te ajudando. As críticas também são bem-vindas, porque, na verdade, eu acho que a minha preocupação, desde o começo deste projeto, foi passar minhas experiências, meus pensamentos, algumas técnicas, algumas coisas que já aconteceram comigo, coisas que eu tenho vivência e gostaria de compartilhar com você. E isso tem ajudado muito as pessoas. E, querendo ou não, eu me sinto muito feliz, porque experiências pessoais valem mais do que livros, estudos, julgamentos, né, que eu respeito. Sou obrigada a respeitar, mas, ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas que criticam demais ou julgam, elas deveriam se colocar no lugar delas e fazer melhor. Eu acho que a vida, ela nos mostra o quanto a gente precisa realmente ser melhor. Não que o outro, mas aqueles exemplos que a gente tem na vida, olhar para elas, olhar para estas pessoas e fazer o nosso melhor. Eu tenho inúmeros exemplos na minha vida. Eu tenho exemplos que eu preferi não seguir, né? Foram pessoas que foram colocadas na minha vida que não me acrescentaram absolutamente nada dentro da minha trajetória espiritual, mestres, e eu tenho mestres fantásticos. Eu me lembro da minha professora de português. Vocês vão me falar. Vai me falar da professora de português, sim. Essa minha professora, ela era tão rigorosa, mas tão rigorosa, que ela gostava que a gente lesse sem atropelos, que a gente tivesse uma leitura muito linear, muito homogênea. E se você não lesse da forma correta, a régua naquele momento era pontual aqui na sua nuca. Então, assim, eu me lembro da reguada dela uma única vez para nunca mais ter, porque era dolorida, sabe? Não sei, ardia, parecia que a cabeça da gente ficava estranha. E eu comecei, como eu tenho por hábito muito, ler em voz alta. E até hoje eu faço isso. E eu tenho uma leitura muito positiva, muito bacana. Eu sou uma pessoa que eu lembro dela e agradeço imensamente por ela ter me colocado isto. Assim como professores maravilhosos dentro da minha leitura, dentro do meu português, dentro do inglês, de história. Essas pessoas que me ajudaram tanto, porque eram pessoas que realmente faziam por amor. E é o que eu gosto de fazer. Eu, quando ensino alguém, quando eu passo um conhecimento, quando eu coloco as minhas experiências para o outro, eu tento fazer com o maior amor possível, com o maior sentimento transparente possível. Porque não adianta você oferecer uma ferramenta para a pessoa, mas uma ferramenta oca. O que é uma ferramenta oca? É quando você aprendeu aquilo na teoria, não adquiriu a prática, nunca vivenciou aquilo e você acha que você é o maior expert na situação. Entenda que a pessoa que passa por experiências e quando ela diz, eu fiz isto, eu entendo isto, eu sinto isto, é porque aquela pessoa
ela vivenciou, ela sabe o quanto aquilo mexeu com ela, o quanto aquilo transformou a vida dela, a ponto de ela se resolver, ou caso ela não tenha se resolvido, com certeza esta pessoa buscou ajuda para poder viver melhor. Eu digo isto porque eu já fui buscar terapia e vou dizer que foi num momento muito difícil da minha vida pessoal, na qual eu tinha passado por uma traição afetiva. Eu tinha um parceiro na qual eu tinha um relacionamento de muitos anos, muitos. Nós estamos falando aí de 5, 6 anos. E era uma pessoa que falava em casamento, uma pessoa que fala em família. E de repente eu descubro que esta pessoa já levava um relacionamento paralelo há um bom tempo. E eu, por ciúmes, eu tenho certeza que eu joguei essa pessoa para outra, né? Com as minhas manias, com manias de ciúme. Porque o ciúme é uma coisa, sim, incontestavelmente nociva. Ela te deixa louca, pirada, imbecil. Então, cuide disso. E como você se livra do ciúme? Se tratando. Eu fui procurar uma psicóloga maravilhosa, que até hoje eu indico para as pessoas, pelo tanto que ela me ajudou. E sabe, o momento mais decisivo para mim, eu me lembro com as palavras que ela me colocou. Você, na vida desta pessoa, era como uma geladeira. Ele chegava na cozinha, olhava para a geladeira, sabia que estava lá, à disposição dele. Ele abria, fuçava, mexia, comia o que tinha lá. Fechava a geladeira. Nunca agradeceu, nunca respeitou, nunca se preocupou em abastecer e dar carinho, ou dar mais subsídios para que tivesse mais alimentos. Então, você, Kátia, ela me dizia, era uma geladeira que ele usava na hora que ele queria. Na hora que ele não precisava, ele cuidou da vida. O momento que eu ouvi isto, me deu um start. Daquele momento em diante, eu jurei nunca mais ser objeto de ninguém. Me sentir objeto de ninguém. Deixar que alguém me desrespeitasse a ponto de eu me sentir tão desrespeitada, tão manipulada ou magoada. Depois que eu ouvi isto, óbvio que eu me dei alta logo depois, né? Ajustei alguns pontos, né? Algumas gavetinhas que faltavam se fechar depois de resolvidas e bem mexidas. E eu toquei minha vida. Você vai me perguntar, seu relacionamento durou depois disso? Não. Eu tive um retorno com esta pessoa, afetivamente falando. Só que esta pessoa, ela estava muito longe, diferente do padrão que eu vivia, mental ou até pelas escolhas que eu tinha feito. E eu decidi, 1 ano e meio depois de um barraco com essa mesma pessoa que ele havia me traído, porque houve uma reincidência de traição e esta pessoa gerou um filho dele. Olha só, eu tinha sido traída até então, lá atrás. Aconteceu novamente
E esta pessoa gerou um filho dele. Então, olha o quanto eu me deixei levar por uma situação desta. No ponto que eu descobri que tinha esta criança, e eu resolvi me afastar porque eu não achava justo. O que eu achei justo e ético? Que ele formasse família com esta pessoa, fosse viver com ela, porque é uma pessoa que vai, procura uma outra pessoa, convive, não se desvincula e passa a gerar um filho, algum movimento mais forte existe do que o que existia comigo. Então, óbvio que ele tinha que ter ali a experiência dele com ela. Então, eu me afastei e fui viver minha vida. E posso dizer que isto ficou resolvido dentro de mim, dentro da minha cabeça. E o ciúme doentio, negativo, isto eu me curei. Então, eu convido você a refletir sobre ciúme. O quanto você usa o ciúme contra você. Porque a pessoa ciumenta, ela vê coisa onde não tem, ela cria uma realidade paralela, ela passa a ser obsessiva, possessiva, neurótica. Não seja isso. Eu ouço cada coisa que eu falo assim, gente, como você consegue ir tão longe com essa mente doentia? Porque não tenho outra coisa para dizer. O ciumento é doente, vai se tratar. Simples assim. Você vai passar a ser uma pessoa mais bem resolvida. As suas relações, elas terão outro teor. Quando você sentir que tem indícios de que aquela pessoa está perdendo interesse em você, você vai perceber. Você não vai colocar o ciúme à frente, vai querer manter e reter esta relação. Não, você vai soltar, você vai desapegar. Muitas vezes o fato de você soltar, você traz a pessoa de volta. Vale a pena a experiência. Eu já fiz isso. E dá muito resultado. Bem, fica aqui essa dica, mais um capítulo, mais uma vivência, mais alguns causos, né, da minha vida. Então, eu espero que eu esteja te ajudando e até o próximo capítulo do Fator Paranormal. Até lá!